Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, tudo bem, Vera? Uma boa noite para você. Boa noite, Bocardi, Carol, ouvintes, espectadores, e uma boa semana a todos. Ela começou quente já. Ô, Vera, foi a camiseta que tinha lá na hora que foi sair. Hoje era a que tinha, viu? Tô vendo, tá mostrando os músculos aí, Rodrigo Bocardi, hoje. De mim, começou a semana bombadão. Pro ouvinte que não entendeu a piada interna, porque no nosso grupo a Vera postou assim, Bocardi bombadão hoje. Galera vai correr pro YouTube agora, ele tá vermelho, olha lá. Olha os braços. Eu tô procurando uma mensagem aqui de alguém que falou: Bocardi sem gravata, parece a Ana Maria sem o Louro Mané. Mais ou menos. Mas agora por aí. tem um close no Bocardi aí na câmera que não dá pra ver o braço, gente. Quem não, tá mas esquece, tem coisa muito melhor pra vocês aqui, verem do que o meu braço, meu. Ninguém Na hora que a merece. gente fala, fecharam a imagem e cortaram o braço do Bocardi. Não, tem coisa muito melhor. Tô me queixando aqui que eu tô meio atrapalhado. Eu não sei o que tá acontecendo. Acho que a troca do fuso não trabalhou hoje cedo, porque trocaram, pediram pra eu ir à noite no Jornal da Globo. Estarei no Jornal da Globo, então. Só que daí já começa a ficar uma coisa... Tá tudo errado. Puta, você começa a ficar, parece que o corpo separou da alma, sabe? É um negócio... Dá um negócio... Parece que você fica tentando pegar e juntar a alma com o corpo. Dá uma coisa meio estranha. Vamos lá, Vamos tentar te ajudar a fazer essa conexão corpo e alma. Olha, vamos lá para o que interessa, Vera Magalhães. E falar sobre o desaparecimento aí do jornalista, dessas do indigenista, né? Que a gente detalhou aqui já, mas vamos lá. É uma situação bem crítica, porque pelo desaparecimento por si só, mas tem muita coisa aí no entorno, né? Envolvendo toda a questão ambiental do governo Bolsonaro, a ida do presidente também para a Cúpula das Américas, certamente será pressionado sobre isso, perguntado pelo menos. Certamente, Bocardi, já se passaram muitas horas desde o momento em que o jornalista Don Phillips, inglês, correspondente do The Guardian no Brasil, e o indigenista Bernardo Araújo Pereira deveriam ter voltado para o local de onde eles saíram para fazer uma missão, uma incursão a outro vilarejo ali na região do Vale do Rio Javari, porque o Dom está fazendo um livro-reportagem a respeito ali da situação dos índios, a situação do garimpo, a situação do narcotráfico naquela região da Amazônia. Está sendo ajudado pela União dos Povos Indígenas ali da região do Rio Javari e pelos indigenistas que atuam na região. Então, eles foram para realizar ali conversas, enfim, reportagem, e não retornaram ao local. Eram esperados às 8 da manhã de ontem, até agora nada. Eles fizeram vários avisos à Polícia Federal, à FUNAI, às outras forças ali, as forças ao Exército, enfim, requisitaram ajuda dos órgãos oficiais para ajudar nisso, mas as primeiras missões de tentativa de localizá-los e de eventualmente resgatá-los, caso eles estivessem com algum problema, enfrentando algum problema com embarcação, com combustível, ou tivessem se perdido, foram realizadas pelos próprios indigenistas que atuam ali com as comunidades indígenas e pela União dos Povos Indígenas. Então, demorou para a entrada das autoridades, das forças de segurança, efetivamente, na busca pelo jornalista e pelo indigenista. A situação é muito grave, requer toda a atenção do governo brasileiro e de todos nós, porque o indigenista o Bruno vinha sofrendo ameaças, já tinha reportado ameaças à polícia, mais de uma, ameaças de mortes. Tem inclusive nomes que foram passados aí como possíveis autores dessas ameaças. É uma região que tem inúmeros problemas. É o lugar do Brasil que tem mais tribos isoladas, outras tribos de recente contato com o homem branco, enfim, com a civilização. Essas tribos de recente contato tiveram uma forte contaminação por Covid-19, justamente por essa circunstância e o que ela causa para esses povos indígenas.
tem garimpo ilegal ali e tem também uma área dominada pelo tráfico de drogas. Narcotraficantes muito perigosos, ligados a uma das principais organizações criminosas. Conversei com fontes lá do Amazonas que relatam que é uma área de difícil entrada até para o exército, porque estão fazendo enclaves dentro da floresta, com plantação inclusive de coca, e é área de muita violência e de bandidagem armada mesmo. Então, por tudo isso, é muito grave o que está acontecendo, esse sumiço por muito tempo. O Bruno é alguém que conhece bem a região, segundo todos os que foram ouvidos desde que se tornou público o desaparecimento deles. Portanto, essa ideia de que eles estejam perdidos, sem conseguir contato, ela é vista com cautela por alguns, porque ele conhece bem a região e eles estavam acompanhados de outras pessoas que também conhecem bem a região. Então, um caso com um potencial muito grave, porque é um jornalista estrangeiro atuando no Brasil há muitos e muitos anos, que já realizou várias reportagens na região amazônica, conhece bem a região amazônica, um jornalista de um veículo de grande reputação mundial, um veículo que já envolveu as embaixadas dos dois países na busca pelo seu profissional. Então, isso já foi reportado também no exterior, o Guardian já fez matérias, outros veículos fizeram matérias, e como você bem lembrou, o presidente Jair Bolsonaro essa semana tem um encontro com os outros presidentes na Cúpula das Américas, e esse assunto, se não estiver solucionado até lá, certamente vai ser alvo de questionamentos por parte dos outros chefes de Estado, além de toda a questão ali já muito grave envolvendo as violações de direitos dos povos indígenas na região da Amazônia e a própria questão do meio ambiente e da devastação e da destruição da Amazônia, que vem se agravando ano a ano, né? Me chamou até a atenção o fato, quando disseram que o Bruno era alvo de ameaças, eu imaginei grileiros, garimpeiros, mas esse bilhete aí de ameaça, esse texto, era de pescadores irregulares. É tanta coisa irregular que acontece na Amazônia, né? Também tem a pesca irregular. Os sujeitos vão lá, enfim, pescar nos rios da Amazônia, toneladas de peixe, estavam ameaçando o Bruno e outras lideranças indígenas por causa disso, né, Vera? Carol, quando você retira todo o aparato de fiscalização do Estado em uma região como essa, da Amazônia, que é rica em recursos naturais e muito difícil de ser policiada, já em situações normais, você abre espaço para todo tipo de bandidagem. Você abre um território que tem riqueza mineral, tem riqueza aquífera, né, nos rios, por meio dos peixes, riqueza na fauna, riqueza da biodiversidade da flora, e você permite que todo tipo de pessoa que tem interesses escusos use a Amazônia para esse fim. Então, extração ilegal de madeira, garimpo ilegal que polui os rios, pesca ilegal fora aí das vistas do Estado, tudo isso coabita na Amazônia, e os prejudicados são justamente a prejudicada é justamente a população local, os ribeirinhos, os indígenas, os outros que vivem da floresta de uma forma sustentável. Esses são os alvos preferenciais de todos esses tipos de quadrilhas. E, além disso, o narcotráfico está muito forte ali, porque é uma região próxima à fronteira. Então, é algo muito sério. Isso sim deveria ser prioridade da nossa Polícia Federal, da nossa Polícia Rodoviária Federal, que recentemente se envolveu em questões polêmicas que nada tem a ver com a sua função precípua, do nosso Exército, que tem uma tradição de vigiar as nossas fronteiras ali naquela região e de também dar suporte às comunidades indígenas, deveria estar atuando por ali. E a gente vê uma demora nessa resposta, nenhuma palavra do presidente da República até agora. Posso estar enganada, me corrijam se eu estiver errada, mas eu também não vi nenhuma resposta, nenhuma palavra do ministro da Justiça, Anderson Torres, a quem a FUNAI é subordinada, um órgão
aliás, que está desmantelado há muito tempo, dissociado das pautas de defesa real dos interesses dos povos indígenas, porque a FUNAI sempre atuou para dentro do governo como um porta-voz das necessidades, das pautas, dos direitos dos povos indígenas. Ela não é para atuar como uma correia de transmissão do Palácio do Planalto, vender a ideologia de turno do Palácio do Planalto para os índios, porque ela é um órgão que tende a atuar na defesa dos interesses dos povos indígenas. E o que a gente tem visto é uma direção da FUNAI absolutamente alinhada com os interesses do presidente Jair Bolsonaro. Marco temporal, nem 1 centímetro a mais de demarcação, terras indígenas devem ser exploradas por mineradores, enfim, por garimpo. Essa é a pauta da FUNAI e não a pauta real de defesa, inclusive das comunidades indígenas isoladas, dos seus interesses, da defesa de que eles tenham acesso à saúde, etc. Então, uma situação muito crítica e agora esses desaparecimentos vêm para colocar ali uma lupa mundial sobre essa situação. A gente espera que eles sejam encontrados o mais rápido possível, em franca segurança, gozando de total saúde, mas é preciso um envolvimento imediato e forte das nossas forças de segurança para achar os dois. Vamos para outro assunto, que o tempo corre. Com relação ao programa do PT, o esboço hoje aí falando sobre revogação de reforma trabalhista, também do teto de gastos. O que estão querendo com isso? É um documento, como você mesmo disse, um esboço, né? Um documento preliminar, uma espécie de anteprojeto do plano de governo do Lula e do Alckmin. Mas os 2 pontos que mais chamaram a atenção, principalmente do mercado, Bocardi, foram esses 2 que você mencionou, porque eram 2 questões que suscitavam muita dúvida, sobre as quais o Lula já tinha ido e voltado algumas vezes, e agora, nesse documento, que é elaborado pela Fundação Perseu Abramo, que é o braço ali propositivo do PT, todos os partidos têm as suas fundações, está dito especificamente revogar a reforma trabalhista e não revisar, como já apareceu em discursos anteriores do Lula, e também revogar o teto de gastos e diz lá todo o arcabouço fiscal da política atual. Não diz se o teto vai ser substituído por alguma outra restrição fiscal para gastos, ou se vai simplesmente ser revogado sem que seja colocado nada no lugar. E em relação à reforma trabalhista, fala-se em revogação, mas se mantém alguns dos nortes que embasaram essa reforma no governo Temer. Por exemplo, negociação coletiva entre trabalhadores e sindicatos. Diz lá que não vai voltar o imposto sindical, porque essa é uma das grandes coisas que os adversários do PT colocam quando falam que o PT vai revogar a reforma trabalhista, que seria para voltar com o imposto sindical. Então, eles fizeram uma vacina e já colocaram lá, sem a volta do imposto sindical. Então, a gente fica sem saber exatamente. Tudo bem, não é que eles querem voltar para o período de império da CLT. Eles admitem que tem que ter uma proposta trabalhista mais flexível que a CLT, mas não dizem em que exatamente ela vai ser diferente da reforma implantada no governo Michel Temer. Então, em muitos pontos, essa proposta é vaga. Nesses 2, ela é específica em tirar dúvida quanto ao que o PT pretende quanto a esses 2 pontos, portanto, é revogar ambos, mas ela é vaga quanto ao que vem no lugar dessas 2 questões que eles vão revogar. Fala também em retomar investimentos da Petrobras, diz que não vai ter privatizações e traz uma ideia de reforma do judiciário, né, Vera? Essa questão da Petrobras, Eletrobras e dos Correios é um ponto em que não fica claro também, Carol, caso o processo de capitalização da Eletrobras tenha acontecido, né, porque tem muita gente que tem dúvidas se vai acontecer, se não vai ser judicializado, se não vai ter novos entraves que impeçam que ele aconteça no período eleitoral. Mas caso ele tenha acontecido, a ideia é revogar essa privatização, porque isso joga mais uma dúvida e os investidores podem ficar com um pé atrás diante de uma proposta como essa vinda do líder das pesquisas. Ela diz só que não vai privatizar, será mantida como patrimônio do povo em relação à Eletrobras, portanto, também nisso é vago, mantida ou será retomada
como um patrimônio do povo. Não fica claro, vai ter de ser mais bem especificado quando essa proposta for para valer. Em relação à Petrobras, fala que ela volte a ser recuperá-la para os brasileiros. Isso vai suscitar necessariamente um debate sobre o que aconteceu na Petrobras no período dos governos Lula e Dilma e toda a pilhagem que houve na empresa, porque algumas condenações foram canceladas, mas as condenações ligadas ao Petrolão efetivamente não. Então, diretores de empreiteira, gerentes da Petrobras que confessaram um esquema de desvios bilionários na companhia, isso tudo está mantido, essas condenações permaneceram, a empresa inclusive retomou muito dinheiro. Então, o PT falar em retomar a Petrobras nos moldes em que era, é um flanco para o partido apanhar e certamente vai apanhar nessa seara. Em relação ao judiciário, fica ali, com certeza, uma crítica explícita a Lava Jato, porque falem que os processos tenham amplo direito de defesa, uma reforma do sistema judiciário para garantir controle externo, inclusive, das instâncias judiciais. Foi algo que foi feito no governo Fernando Henrique Cardoso, uma reforma do judiciário. Foi quando se criou, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, etc. Mas foi uma reforma ali moderada, não foi algo radical, não se estabeleceu, por exemplo, nesses conselhos uma ampla participação popular ou a possibilidade desses conselhos reverem decisões judiciais, etc. Agora, o tom da proposta do PT é de uma reforma mais profunda no sistema judiciário, mas também isso é vago, não diz se vai mudar a forma de indicação dos ministros do Supremo, por exemplo. E orçamento secreto, nada, né? Deixa quieto que isso a gente gosta. Isso eu achei estranho, porque o Lula já falou que vai ter de mudar isso em algumas ocasiões, mas eu sempre escrevi, sempre falei aqui que eu acho que é uma das coisas mais difíceis de qualquer um que seja eleito bulir. Não vai dar para mexer facilmente nisso, que foi uma mudança que estabeleceu as tais emendas do relator, outras mudanças, inclusive emenda constitucional, que estabeleceu, por exemplo, aquelas transferências diretas de recursos, as emendas PIX, que a gente falou aqui. Hoje, o Congresso tem um controle muito maior do orçamento do que tinha quando o Lula foi presidente. Ele vai ter de governar com esta outra realidade. E o programa não mexe nesse vespeiro, não fala que vai revogar essas modalidades de uso por parte dos parlamentares das emendas do orçamento, que é o que garante a governabilidade para qualquer presidente hoje em dia, desde que esteja com aqueles partidos que comandam o Congresso. Então, sem mexer nisso, muda muito pouco a correlação de forças necessárias para um presidente governar. Significaria dizer que, mantida a configuração da Câmara como ela é hoje e também do Senado, o Lula vai precisar do centrão para governar. Isso é algo que o programa de governo não ataca e que ele vai ter de responder quando questionado em entrevistas, em sabatinas, como ele vai fazer para governar sem o centrão, sem mexer no vespeiro do orçamento secreto. Isso, essa proposta de 90 pontos passa ao largo e não responde. Ô Vera, e o presidente Jair Bolsonaro prometendo criar mais 3 ministérios se for reeleito, ele que em 2018 dizia que o governo dele é sem chuta, ter 15 ministérios, já não cumpriu, agora está falando em abrir mais, né? Abrir mais porque os aliados vão aumentando e porque também algumas coisas vão caindo, né? Uma das maiores críticas que a direita fazia ao PT era o inchaço da esplanada e tiravam um sarro especificamente do fato de que o Lula tinha criado um Ministério da Pesca. Virou uma secretaria sob Bolsonaro, só que lá estava um dos principais aliados do presidente. E agora, entre esses 3 ministérios que ele vê como prioridade recriar, está justamente o Ministério da Pesca. Então, é algo que atinge aliados do presidente, beneficia um grupo que vota nele, que é esse grupo mais ligado aí à pesca. Você até mencionou isso quando a gente falou da questão da Amazônia. Então, ele nessa hora faz acenos aos grupos que o apoiam. Fala nesse ministério, no Ministério da Indústria e Comércio, que está dentro da pasta do Paulo Guedes. Então, são acenos para a campanha eleitoral. O presidente também cogitou a possibilidade, disse que vai fazer, na verdade, de manter
o Paulo Guedes no ministério, caso seja reeleito, né? Então, isso aí também é um aceno a uma outra ala, ao mercado financeiro, que eu não sei por que cargas d'água ainda faria questão de manter o Paulo Guedes, uma vez que ele capitulou em quase tudo, não praticou a política liberal que disse que praticaria, mas ainda assim o Bolsonaro ostenta o Paulo Guedes como um símbolo ali de que ele, enfim, agiria com algum tipo de austeridade, com algum tipo de política liberal. Entuba tudo, né, Vera? Claro que o presidente quer manter, né? Aceita tudo calmamente. Tá Para funcionando. ele interessa nesse aspecto, mas eu não sei porque o mercado ainda veria o Guedes como um lastro, como um garantidor de que vai ter algum tipo de austeridade, porque ele não se mostrou essa pessoa no exercício do ministério, né? E diz que se não ganhar no primeiro turno é porque tem fraude. Ele está, né, cada vez fazendo um furo no cinto nesse assunto aí da suposta fraude eleitoral. Hoje, naquelas conversas, ele falou que é quase impossível ele não vencer a eleição no primeiro turno, quando nenhuma pesquisa mostra nem de perto essa possibilidade. Ele tem possibilidade, sim, de ir ao segundo turno. É o segundo colocado com uma votação consistente, de acordo com todos os institutos. No decorrer da pesquisa, pode ainda vir a crescer. Pode, quem sabe, até disputar a liderança com o ex-presidente Lula. Mas hoje não está em situação nem de empate técnico em relação ao presidente Lula. As simulações de segundo turno, elas mostram uma abertura da vantagem do petista em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Então, o que ele está dizendo é só uma falácia, é só um aceno, uma provocação aos seus eleitores radicalizados e é aquele sinal que ele fica dando a toda hora de que não vai aceitar o resultado das urnas. Então, é mais uma manifestação nesse mesmo sentido. A ideia é sempre manter sob suspeita as urnas eletrônicas e é isso que ele tem feito com algum sucesso, inclusive, né? Vamos falar do caso Fernando Francischini. A ministra Carmen Lúcia pediu para levar esse caso ao plenário do Supremo. Durante a semana passada, esse caso movimentou muitos humores no Supremo Tribunal Federal, né, Vera? Com aquela decisão do ministro Nunes Marques, monocrática, derrubando uma decisão colegiada do TSE, com participação de colegas seus do Supremo. O que aconteceu, Carol, é que ela foi sorteada como relatora de um mandado de segurança impetrado por deputados que acabaram virando deputados estaduais na Assembleia do Paraná por conta da cassação do Fernando Francischini. Então, esses prejudicados com a decisão do Cássio impetraram um mandado de segurança, caiu com a ministra Carmen, e ela, sendo um dos 3 ministros do Supremo que estão no TSE, ela nem participou dessa decisão porque ela entrou no TSE recentemente, mas ela está no TSE e é uma das defensoras ali dessa jurisprudência que acaba por ser uma salvaguarda contra a difusão de fake news contra o sistema eleitoral. Então, o que ela fez? Ela nem ouviu o ministro, que seria a praxe entre eles nesse caso. Ela mandou direto o caso para o plenário virtual. E surpreendeu a muitos o fato de que o ministro Luiz Fux já colocou em pauta. Então, a partir da meia-noite de hoje para amanhã, portanto, meia-noite de terça-feira, os ministros podem depositar os seus votos no plenário virtual. O que é o plenário virtual do Supremo? É uma modalidade para dar celeridade aos julgamentos, em que você não faz aquela sessão em que todo mundo participa ou presencialmente ou mesmo remotamente. Você deposita o seu voto assim que você tiver e se profere o resultado quando todos tiverem votado. Então, a tendência é que amanhã já se derrube a decisão do Cássio Nunes Marques, que restaurou o mandato do deputado estadual paranaense Fernando Francischini e que tem importância por quê? Porque justamente derrubava uma jurisprudência anti-fake news do TSE, uma jurisprudência que a Justiça Eleitoral vai querer usar em larga escala na eleição desse ano para punir aqueles que difundirem fake news, aqueles candidatos, com a cassação do registro da candidatura, para que não se espere a pessoa ser eleita para depois cassá-la, acabar com o mal pela raiz. A música qual é?
Música qual é? A ideia da Carol. Hoje a CBN saúda, né, uma nova afiliada, nossa CBN Salvador. Voltamos a Salvador. E aí a ideia é homenagear essa nova rede aí. Estamos na capital baiana. E uma musiquinha Bem-vindo a Salvador. Vamos nessa linha mais alegrinha, porque o dia foi só de notícia. Né? Só assim pra animar. Bem-vindo a Salvador, coração do Brasil. Bem, você vai conhecer. Isso aí, nós que estamos felizes então de estar na Bahia. A partir de hoje, a CBN com uma nova afiliada, a CBN Salvador, que pode ser ouvida na capital baiana em mais 78 cidades do entorno. A gente está falando de 6 milhões de habitantes nessa região. Lembrando novamente, CBN por meio do AM 1140, isso logo migrará para o FM. Então você pode ser ouvida, a CBN também pode ser ouvida nas plataformas digitais, cbnsalvador.com, Facebook, Instagram, TikTok, enfim, todas as redes sociais. E aí o mais importante, eu estava falando aqui que você consegue, quem está um pouco mais afastado e não consegue, na Bahia, tem a possibilidade de acompanhar a gente pelo YouTube, pelo aplicativo da CBN e por aí vai. Só que lembrando que na CBN Salvador terão aí... A CBN Salvador vai oferecer 6 horas diárias de programação local, geradas diretamente de Salvador, e aí falando sobre política, economia, cultura, o esporte, tudo da região. Claro, com todas as informações depois daquilo que compõe a rede CBN, que tem 42 emissoras espalhadas pelo país, chegando a mais de 1.100 cidades brasileiras, somando aí essas cidades, 112 milhões de habitantes. É isso. Valeu, Vera Magalhães. Obrigado, Viva Voz. Boa noite, viu? Tchau, tchau.